Olá, pessoal. Meu nome é professor Felipe, eu sou bacharelado em Química pela USP e também fiz doutorado lá com o professor Henrique Eizitoma. E eis que tem esta pergunta: qual é a massa total da atmosfera? Essa pergunta vai nos ajudar a responder algumas observações feitas a respeito da quantidade de gás carbônico produzido pelo homem. Aqui eu tomo algumas equações do livro do Castellan, de Físico-Química, onde ele apresenta esta fórmula que calcula o número de mols que existe em uma certa coluna de gás. E que esta equação ela apresenta uma estimativa muito boa dessa quantidade de número de mols de moléculas. E o resultado sai, como aqui foi feito a partir dessa integral, nós temos essa resposta com relação à quantidade total de mols dentro daquela coluninha imaginária de gás em uma atmosfera. Mas nós sabemos que, pela lei dos gases ideais, que a pressão ela é proporcional à concentração e esses parâmetros aqui da equação de Clapeyron. Substituindo na equação que nós viemos anteriormente, trocando este C0RT por P0, nós temos esta fórmula bonitinha. Bom, depois nós podemos pensar que o número de mols é dado por esta razão, massa sobre massa molar. E já que nós temos esta equação, que o número de mols é dado por área P0 mg, nós podemos trocar o número de mols por massa sobre massa molar e chegar à conclusão de que a massa dessa atmosfera depende apenas da área da superfície onde você se encontra, a área no caso seria a área da Terra, a pressão atmosférica e a gravidade. Simples assim. Bom, já que esses são os parâmetros, vamos lá. Nós temos que a área da superfície terrestre é 4πr², o raio da Terra seria 6,37 a sexta metros, a gravidade 9,8 e a pressão atmosférica 101.325 pascal. Colocando esses dados na fórmula, nós vamos chegar a uma massa de atmosfera total de 5,27 a 18 quilogramas. É massa, hein? Essa massa pode ser representada em toneladas, 5,27 a 15 toneladas, ou 5,27 a sexta gigatons, ou gigatoneladas, ou seja, 10 a nona da tonelada ainda. Guardem esse número. Essa seria a massa total da atmosfera. Bom, se vocês procurarem esse artigo com esse DOI de identificação, o Orçamento Global de Carbono, feito aqui em 2023, é recente esse artigo, nós vamos encontrar alguns gráficos, curiosamente este, que informa a concentração de CO2 na atmosfera acumulada ao longo de anos. Então isso está aumentando, que é um ponto, né, que eu vou usar no cálculo. Veja que para 2023 o cálculo era de 420 ppm, partes por milhão, enquanto que a quantidade de emissão de CO2 proveniente de combustão de fósseis, né, gasolina, diesel, por aí vai, girava em torno de 10 gigatoneladas de carbono. Aqui seria mais ou menos o que é jogado na atmosfera por ano. Gigatoneladas, 10 gigatoneladas. Bom, e no meio do artigo ele faz esse comentário, né, que a estimativa global da emissão de CO2, né, seria por volta de 10 gigatoneladas de carbono, o que vai gerar em torno de 36,8 gigatoneladas de carbono. Então, guardem esse número, meus caros. Nós vamos usá-lo futuramente. Além daquela equação do livro de Físico-Química, do Castellan, nós temos esta outra equação também que retrata o número de mols que existe, né, numa certa quantidade aí de gás, dado uma certa altura, e aí nós podemos calcular esse valor fazendo algumas modificações na fórmula. Veja que aqui eu troco a concentração média da atmosfera pela pressão média da atmosfera para ficar mais condizente com a realidade e faço uma simplificação, onde o número de mols não me interessa, eu quero a massa de gás presente na atmosfera. Feito essas simplificações, trabalhando aqui com a equação, com a fração molar, porque nós queremos apenas agora calcular a massa de CO2, não mais a massa da atmosfera, como eu fiz anteriormente. Aqui nós vamos colocar a área da superfície terrestre,
a fração molar do CO2 que o próprio artigo apresenta, 420 ppm, a pressão atmosférica, a gravidade, a massa molar da molécula de gás carbônico, CO2. Aqui faltou eu colocar quilogramas por mol, né? Isso é um detalhe que eu preciso corrigir depois. Aqui a constante universal dos gases e a temperatura média, que você der um Google, temperatura média da atmosfera, você vai encontrar aí por volta de 15 graus Celsius, que eu preciso passar para Kelvin. Maravilha, jogando esses dados então na fórmula, uma fórmula bem grande, né? Você vai chegar a esse valor de massa de CO2 na atmosfera, 2,15, 10 a 15 quilogramas. O que vai gerar, então, 2,15, 10 a 12 toneladas, que eu posso simplificar para a mesma unidade de medida padrão desse artigo, gigatoneladas, 2.150 gigatoneladas. Bom, vamos resumir agora tudo o que nós fizemos. Nós descobrimos a massa total de atmosfera na Terra, 5,27, 10 a sexta gigatoneladas. Nós descobrimos também a massa total de CO2 na atmosfera, 2.150 gigatoneladas. E a massa de CO2 antropogênico, 40 gigatoneladas. Essa é a massa que o homem produz por combustão, certo? Vamos fazer uma razão entre as coisas? A razão entre o CO2 antropogênico, causado pelo homem, em relação à atmosfera como um todo. Afinal, eu quero entender o quanto é esta quantidade de CO2 que o homem produz em comparação com todo o gás da atmosfera. E veja o valor que ridículo que é. Dá 7,6 ppm. Ou seja, o homem contribui com 7 partes para cada 1 milhão de partes de gás na atmosfera. Essa concentração ela é semelhante à concentração de sais na água que você toma, que você compra, água mineral. Eu acho que você não sente nenhum gostinho de sal quando você toma uma água comprada aí nos supermercados. Isso dá para dar uma ideia do quão baixo essa concentração é. Agora, vamos comparar o CO2 produzido pelo homem com o CO2 total que existe na atmosfera, também proveniente de erupções vulcânicas e da própria natureza em si. Isso vai dar uma razão de 40 por 2.150, o que dá uma porcentagem de 1,86%. Não chega a 2%, meus caros. Ou seja, de todo o CO2 que existe no nosso globo terrestre, o homem, né, produzindo por meio de combustões de CO2, produz apenas 2%, meu caro. Isso é muito baixo, muitíssimo baixo. E, como nós sabemos, o Sol apresenta uma certa oscilação de produção de energia, digamos assim, né? São os ciclos de Schwab. Esse ciclo de Schwab, perdão, eles produzem mais energia ao longo de certos períodos que vão mais ou menos em torno de 11 a 11 anos, e nós estamos chegando a um pico de aquecimento do Sol e vamos entrar futuramente num decréscimo de atividade solar. O Sol vai começar a diminuir a sua atividade e vamos entrar em um período de temperaturas cada vez mais baixas do Sol. E aí eu te pergunto, o que contribui mais efetivamente para o aquecimento global? O Sol ou o homem? Se você ainda tem dúvidas de que pode ser o homem o responsável pelo aquecimento global, aguarde mais uns 11 a 20 anos que você vai perceber que a Terra vai resfriar. E aí eu quero ver onde é que vão estar esses cientistas que ficam alarmando de que o mundo vai acabar porque o homem produz muito CO2. É muito baixa a concentração de CO2 que o homem produz em relação à Terra, meu caro. E o Sol é o principal responsável pelo aquecimento e manutenção da vida na Terra. Veja nessa foto que você tem uma escala onde aqui está o Sol e aqui está o pedacinho da Terra. Então eu acho que o Sol deve contribuir muito mais para o aquecimento da Terra e a manutenção da vida. Eu fico por aqui. Um abraço a todos.